Antes de ler o texto de João capítulo 11, eu queria dizer para você o seguinte, que o Evangelho de João foi escrito por um dos seus discípulos, apóstolo João, e ele tinha em mente um objetivo muito claro quando ele escreveu esse Evangelho. Isso ele diz lá no capítulo 20, versos 30 e 31, que eu gostaria de ler para você. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João, então, foi escrito com o objetivo de deixar claro, através dos seus milagres, dos sinais e prodígios que ele operou, que ele, de fato, era o Messias, era o Cristo de Deus, o Filho de Deus, e que, crendo nele, nós tivéssemos vida eterna. Ele diz que muitos outros sinais, muitos outros milagres, muitas outras coisas Jesus fez, mas que ele escolheu alguns relatos para que nós pudéssemos crer. Ele também diz, lá em João capítulo 21, verso 25 assim, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, João tinha tanta convicção de que Jesus tinha feito muita coisa, muitas outras coisas, que ele não tinha capacidade de reunir ou compilar num lugar só. Então ele escolhe a dedo os relatos que ele gostaria de transmitir para nós, através da sua carta, do seu Evangelho. E ele faz isso com o objetivo de deixar claro que Jesus era então o Messias de Deus. Ele seleciona, se a gente olhar o seu Evangelho, 7 sinais, 7 milagres que Jesus operou até a sua morte e ressurreição. E esses 7 milagres são essenciais para que a gente possa entender o poder de Deus em Jesus. Quem ele era, quem ele dizia que ele era, aquilo que ele fez e aquilo que ele alcançou e que ele queria fazer e mostrar para nós. E hoje eu vou falar a respeito de um dos seus milagres, o último milagre que ele operou enquanto estava vivo. Isso porque depois da sua morte e ressurreição, ele não opera mais um milagre, que seria o 8º milagre. Mas nós vamos nos deter então no 7º milagre de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, que está no livro de João, capítulo 11. Jesus termina então o seu ministério ressuscitando um homem que estava morto há 4 dias. Isso fala muito a respeito de quem era Jesus, porque todo o Velho Testamento falava a respeito daquilo que o Messias haveria de fazer, e uma das coisas que o Messias haveria de fazer era abrir a porta dos sepulcros e trazer as pessoas de volta à vida. Então, quando Jesus termina o seu ministério ressuscitando um morto, ele está como que chancelando, ou dizendo e comprovando que ele de fato era o Messias. Por isso que João escolhe esse milagre para fazer parte do relato que seria o seu Evangelho. E a gente então vai ver nesse milagre, nesse texto, algumas coisas peculiares a respeito de Jesus. A gente vai ver e vai aprender a lidar com a demora, muitas vezes, que a gente sente da parte de Deus. Sabe, muitas vezes a gente ora a Deus, pede alguma coisa para Deus, e Deus não nos responde imediatamente. E muitas vezes a gente tem a tendência de achar que Deus não nos ama porque Ele não respondeu aquilo que a gente tinha pedido, não é isso? E a gente vai aprender que a gente tem que entender que a gente não pode olhar e medir o amor de Deus de acordo com as nossas circunstâncias. Pelo contrário, a gente tem que olhar as nossas circunstâncias pela lente do amor de Deus por nós. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode medir e achar o quanto que Deus nos ama pelo que a gente está passando, pelo que a gente está vivendo, pelas lutas pelas quais a gente está passando, pelas dificuldades pelas quais a gente está passando. Isso não pode ser um indicativo do quanto Deus nos ama. Mas eu tenho que olhar para cada circunstância da minha vida, seja ela qual for, e olhar essa circunstância, essas coisas que estão acontecendo comigo, à luz do amor de Deus por mim. Eu preciso me lembrar que Deus me ama. E assim olhar para as circunstâncias e encarar cada uma delas, me lembrando do amor de Deus por mim. Isso muda a nossa perspectiva. Isso traz esperança, traz alegria. A gente passa a não viver preocupado ou achando que talvez esteja devendo alguma coisa. A gente passa a viver na certeza de
que Deus cuida de nós, como um pai cuida dos seus filhos. Isso faz toda a diferença. A gente vai ver nesse texto como Jesus ensina a nós a dependermos e esperarmos nele. Então, João capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A partir do verso 17, agora eu vou ler. Chegando Jesus à cidade onde elas estavam, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, ou mais ou menos 3 quilômetros perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus fará através do Senhor. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que ele não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era esta uma grande gruta, e cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram tudo o que Jesus havia feito. É um texto um pouco longo, mas é importante a gente entender todo o contexto. Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro que estava doente. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que elas conheciam Jesus. Elas falaram assim: ó, Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Sabe, gente, coisas ruins acontecem para pessoas boas. O nosso relacionamento com Jesus não nos isenta de passarmos por lutas, por dificuldades, por enfermidades, até pela morte. Agora,
o fato de termos um relacionamento com Jesus nos garante que Ele estaria conosco todo o tempo. E que a paz que excede o entendimento seria nos dada por Jesus. Então, mesmo que a gente passe pelas tribulações e pelas lutas, a gente não está sozinho. E Jesus, esse relato aqui mostra que mesmo alguém a quem Jesus amava, passou por dificuldades. Aliás, existe um relato também que diz que Jesus estava num barco com seus discípulos. E no meio do mar, eles passam por uma grande tempestade. Mesmo Jesus estando no barco com eles, a tempestade se levantou. Mas porque Jesus estava ali com eles, eles foram libertos. Mas eles não estavam isentos de passar pela tempestade. Assim como nós também não estamos isentos de passar pelas dificuldades. Mas o que a gente vê é que aquelas mulheres, quando perceberam a enfermidade do seu irmão, foram até Jesus e pediram que Jesus se manifestasse na vida deles. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, quando a gente não sabe o que fazer, a nossa primeira atitude deve ser buscar a presença do Senhor. Muita gente fala assim, agora não tem mais nada a fazer, só orar. Já fiz de tudo que eu sabia, agora eu tenho que orar, eu não tenho mais nada para fazer. E a gente perde força, perde energia, se decepciona, se enfraquece, porque muitas vezes a gente tenta resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Se você está com falta de dinheiro, o que você vai fazer? Vai arrumar um outro emprego, vai trabalhar mais. Se você está com um relacionamento quebrado, em vez de tentar resolver, você se afasta. E em vez de colocar essas coisas diante do Senhor e buscar nele a resposta para as dificuldades pelas quais passamos, a gente tenta fazer as coisas com o nosso braço, com a nossa própria habilidade. Mas essas mulheres mandaram pessoas, mesmo Jesus não estando com elas naquele momento, manda pessoas avisarem a Jesus, Jesus, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E aqui tem um detalhe importante também, que é importante a gente salientar. Quando elas vão fazer essa oração, porque na verdade elas estão orando para Jesus, não é isso? Estão pedindo para Jesus fazer alguma coisa. Mandaram alguém para avisar Jesus que aquela pessoa a quem ele amava estava enferma. Elas não falaram assim, Jesus, sabe aquela pessoa que faz tudo certinho, que te ajudou no seu ministério, que recebeu você na sua casa? Sabe essa pessoa que já trabalhou tanto pelo Senhor, pela obra de Deus? Ele está doente. Não foi isso que ele falou. Elas não se basearam naquilo que elas tinham feito, ou no status de Lázaro. Elas não se basearam naquilo que Lázaro tinha feito, ou no que elas eventualmente haviam feito por Jesus. Elas falam assim, olha, aquela pessoa a quem o Senhor ama, está enferma. Ou seja, elas dependiam e confiavam no amor de Jesus por ele, não naquilo que elas tinham ofertado para ele. E isso é fundamental a gente entender. Porque muitas vezes a gente se exime de orar a Deus porque acha que a gente não merece. Quantos aqui já passaram por isso? Quantos aqui falaram assim, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Eu sou tão pecador, sou tão falho. Essa semana eu vivi uma semana tão longe de Deus. Não orei, não li a Bíblia. Agi tão mal com as pessoas. Fui tão insensível. Eu não tenho direito nenhum de pedir alguma coisa para Deus. Não é assim que a gente se sente muitas vezes? Quando você cai repetidamente naquele mesmo pecado, você se sente tão envergonhado, você não tem coragem nem de orar, quanto mais pedir alguma coisa para Deus. É nessas horas que muitas vezes a gente vai para alguém e fala assim, ora por mim, porque a minha imagem com Deus está meio queimada. Minha reputação não está muito boa. Assim. Mas ao invés delas se basearem naquilo que haviam feito, se basearem nos seus próprios méritos, elas olham para Jesus e falam assim, Jesus, aquele a quem o Senhor ama, eu estou pedindo por causa do teu amor, não pelo que eu fiz, mas por causa do teu amor. E é isso que deve nos motivar a orar. É isso que deve nos dar confiança na nossa oração. Não aquilo que fazemos, mas aquilo que o Senhor fez. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele fala assim, quando vocês forem orar, vocês vão falar, Pai nosso que estás no céu. Vai tratar Deus como Pai.
E quem é pai aqui sabe que quando o filho vem pedir alguma coisa para a gente não fica fazendo conta. Ah, não, você foi muito bom, você não foi muito obediente essa semana, eu não vou te dar almoço. Ah, você está doente? Ah, não, você não me obedeceu, então não vou cuidar de você. Mesmo quando a eventual enfermidade acontece por uma desobediência, eu falei para você não tomar chuva, você tomou chuva, agora está resfriado. Por acaso algum pai fala assim, agora eu não vou cuidar de você? Claro que não. Então, a nossa confiança na nossa oração não é pelo que nós fazemos, mas é por causa do nosso relacionamento com Deus. E aquelas mulheres criam e sabiam que Jesus amava a Lázaro. E por causa disso pediram para que ele fizesse alguma coisa. Mas Jesus, ao contrário do que cada um de nós aqui podia esperar, ao invés de imediatamente dar uma palavra de cura, ou de largar o que estava fazendo e atender a voz daquelas pessoas a quem ele amava, não, ele propositadamente espera 2 dias para tomar qualquer atitude. Algo que para nós parece impensável. Se alguém vem te procurar com alguma aflição no coração, você vai deixar a pessoa 2 dias esperando para você depois fazer alguma coisa? Não seria alguma coisa insensível da nossa parte? E é interessante porque, se a gente olhar o que o texto diz lá no versículo 5, diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aqui, a conjunção é pois. Pois aqui significa portanto, por causa disso. Vamos entender o português do que está escrito aqui? Olha, Jesus amava a eles. E por isso, é o que o texto diz, por isso ele se demorou 2 dias. O texto não diz assim, Jesus amava, mas Jesus estava muito ocupado, ele não pôde sair imediatamente, teve que demorar 2 dias. Jesus amava aquelas pessoas, mas estava com enchente no meio do caminho, ele não podia atravessar, por isso que Jesus demorou 2 dias. Não, o que o texto diz é que porque Jesus amava, ele deliberadamente demora 2 dias. Isso parece um absurdo para nós. É por isso que eu disse para você, que a gente não pode medir o amor de Deus por nós, pelas circunstâncias pelo que nós passamos. Mas precisamos olhar para as circunstâncias e entendê-las a partir do amor de Deus. Se isso está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa comigo, Deus me ama mesmo assim. Deus me ama e tem algo nessa situação. Jesus fala assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Um pouquinho para frente ele fala para os discípulos, olha, eu me alegro de que eu não estivesse lá, porque isso vai fazer com que vocês creiam que de fato eu sou o Messias. Então a demora de Jesus foi proposital, para que Jesus pudesse revelar algo para aquelas pessoas, que de outra forma não poderia ser revelado. Jesus olhava ao quadro maior, ele olhava com olhos de quem conhece todas as coisas. Jesus tinha um propósito muito maior, que era se revelar em todo o seu poder, fazer com que aquelas pessoas crescem que ele não era simplesmente alguém que fazia milagres, alguém que curava os enfermos. Era alguém que era o próprio Messias, o próprio Deus encarnado. E para que isso acontecesse, ele precisava que Lázaro fosse até o final e morresse de fome, para que ele pudesse fazer um milagre muito maior do que simplesmente uma cura. Será que nós estamos dispostos a confiar no amor de Deus, mesmo que isso nos doa? Jesus não só permitiu que Lázaro morresse e sofresse, as irmãs sofressem, mas ele também se expôs ao sofrimento. Porque mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, quando ele chega e vê aquela situação, ele também se enfurece contra a morte. Quando o texto diz que ele se agitou em si mesmo, a palavra ali dá a ideia de que ele ficou irado com aquilo que estava acontecendo. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chora, ele tem empatia, ele sofre por causa da morte que o seu amigo havia sofrido. Será que nós estamos dispostos a crer que o Senhor nos ama, mesmo quando as coisas dão errado? Quando a gente não vê a resposta do jeito que a gente queria? Isso significa que Deus não nos ama? Ou significa que por causa do seu amor, Ele permite que essas coisas aconteçam? Vale a pena a gente olhar de novo para a metáfora do pai.
Muitas vezes o filho pede para o pai alguma coisa que ele quer muito, mas o pai sabe que aquilo não é bom. O pai que ama de verdade, está disposto a enfrentar a cara feia do seu filho, até mesmo de passar por um momento em que o filho não quer mais falar com ele, ou quer se revoltar contra ele, porque o pai sabe o que é melhor para o filho. E vai fazer isso mesmo que isso lhe custe. Não é assim que acontece? Se nós que somos maus, é o que diz Jesus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará tudo aquilo que precisamos. Nós precisamos confiar no amor e na bondade do Senhor, quando nós pedimos alguma coisa. Muitas vezes a demora de Deus para responder alguma coisa, não é porque Deus se esqueceu, não é porque Deus está ocupado, como muita gente costuma dizer. Não, Deus tem muita coisa para fazer, nem vou pedir isso para Deus, porque Ele tem muita coisa para se preocupar. Não é isso? Não é porque Deus está ocupado, não é porque Deus se esqueceu, mas justamente o contrário, porque Deus nos ama a ponto de nos fazer esperar. Porque nesse momento nós vamos ser encontrados pelo Senhor de uma forma muito mais profunda. A demora de Deus não significa então que Ele não nos ame. Pelo contrário, é uma prova do seu amor para conosco. Quando Ele diz que porque Ele amava, Ele demorou, é uma tese comum entre os comentaristas. Existe sim uma causalidade. Por causa do amor de Jesus por aquelas pessoas, Ele se demorou um pouquinho mais. Para que Ele queria, então, se encontrar com eles e fazer algo que ia além daquilo que eles podiam imaginar. Quando Jesus chega na aldeia e Lázaro já está morto, Marta vem diante de Jesus e se dobra diante dele e diz assim: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. Primeiro ela fala assim: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se ela dissesse assim: Senhor, por que o Senhor não veio? Tudo podia ser diferente. Se eu tivesse feito aquilo que eu tinha pedido, eu não estaria sofrendo, meu irmão estaria vivo. Mas Jesus não se abala por aquilo que Marta fala para ele. Mas ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Não é que eu tenho o poder de Deus simplesmente para trazer alguém à vida. Eu sou a vida. E se você crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Às vezes, a gente não passa pela morte física, mas coisas na nossa vida morreram. Seja talvez um relacionamento, seja uma esperança, um sonho, uma carreira, algo que a gente desejava muito, algo que a gente trabalhou a vida inteira para conquistar. Se perdeu, a oportunidade passou. E a gente sente o luto de ter perdido aquela coisa. Mas para Jesus, sempre há a oportunidade de trazer de volta a vida. Mas isso só acontece com aqueles que creem que Jesus é a ressurreição e a vida. Se dobram diante do Senhor e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso teria sido diferente. Mas eu sei que mesmo agora, já morreu, mas mesmo agora, se o Senhor te der uma palavra, o Senhor pode trazer de volta a vida. É com essa perspectiva, é com esse sentimento que nós devemos nos aproximar do Senhor. Sua carreira morreu? Seu casamento morreu? Não tem mais esperança? É engraçado porque quando Jesus fala para tirar a pedra, Marta fala assim: Senhor, já está fedendo, não tem mais jeito, já estragou tudo, agora já é tarde. Talvez tenham áreas na nossa vida que a gente fecha de um jeito que não quer que ninguém veja, porque se abrir vai feder, não é assim? Tem coisas na nossa vida que a gente, a olhos humanos, não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. A gente já perdeu. Mas para Jesus nunca é tarde. E Ele fala: tire a pedra, deixa sair o fedor, porque eu vou restaurar. Se nós cremos que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus, que tem poder sobre a morte, nós podemos nos aproximar do Senhor e crer que Ele é poderoso para transformar aquilo que está morto em vida de novo. Seja a vida física, seja uma área da nossa vida, um relacionamento, um sonho, um desejo do nosso coração. O Senhor é poderoso para ressuscitar
sonhos para fazer com que aquele que estava morto venha de novo à vida. É preciso reconhecer que Jesus é então o Messias, o Cristo de Deus, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso é que faz a diferença. Jesus não é um milagreiro, não é um bom mestre, não é uma pessoa boa que ensinou coisas boas, mas Ele é Senhor. Ele é o Cristo, é o Deus encarnado. E vivermos nessa perspectiva transforma sepulturas em lugares onde há vida. O que morreu aí na sua vida? O que morreu na sua história? O Senhor quer trazer de novo a vida. E Ele é poderoso para fazer isso. Mas Ele faz isso para aqueles que creem que Ele é de fato o Senhor. Ele é de fato o Messias, o Todo-Poderoso. O amor de Deus, então, não é medido pelas circunstâncias, mas as circunstâncias são enxergadas por nós pelo viés do amor de Deus. Eu sei que Deus me ama. Aí eu olho para as circunstâncias e falo assim, isso aqui não tem problema, isso aqui eu vou dar conta, porque Deus me ama. Ele pode ressuscitar, Ele me capacita, Ele cuida de mim. Se Ele não trouxe resposta ainda, é porque Ele tem algo melhor para mim. Eu preciso confiar no amor do Pai. Eu preciso confiar que Ele é poderoso, que mesmo que morra, Ele vai trazer de volta a vida. Foi o que Abraão falou. Quando Deus pede a ele o seu filho, ele vai até um monte para sacrificar. E ele fala para os seus ajudantes, fica aqui, porque eu vou lá em cima sacrificar. E depois eu vou voltar com meu filho. Porque ele sabia que mesmo que seu filho morresse, Deus era poderoso para trazê-lo de volta à vida. Era isso que ele queria. E muitas vezes nós ficamos reféns das circunstâncias. Ficamos reféns daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente acha que pode fazer. Quando deveríamos nos basear no nosso relacionamento de amor com o Pai. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele pode fazer a diferença na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso. Mais do que curar Lázaro, Jesus queria fazer um milagre ainda maior, que levasse Marta, Maria, Lázaro e os seus discípulos a crerem que Ele era o Messias. Muitas vezes nós vamos ter que passar por situações mais difíceis para podermos enxergar o poder ainda maior do nosso Deus. Se não fosse milagre, a gente não precisaria de Deus. O milagre necessariamente precisa de alguém maior do que nós. E para experimentar o milagre, a gente vai ter que talvez perder alguma coisa. Não tenha medo de submeter ao Senhor. Não tenha medo daquilo que se levanta contra você. Porque o Senhor é poderoso para transformar a nossa vida. Será que a gente confia de verdade no amor de Deus, a ponto de submeter a sua vontade? Sabe, assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus de dentro do túmulo e saiu, mesmo que amarrado ainda, Ele fala conosco hoje. Vem para fora. Vem para fora. Eu declaro, Jesus dizendo, eu declaro vida sobre você. A palavra de Jesus para você hoje é, eu declaro vida para sua vida, para você hoje. Para as áreas da sua vida que estão enterradas, com uma pedra na porta, talvez cheirando mal. O Senhor tem vida e vida em abundância. Com esse episódio, a fé dos seus discípulos foi fortalecida. Marta e Maria conheceram alguém que era muito mais poderoso do que aquilo do que elas achavam. Elas puderam colocar a sua vida debaixo da autoridade de Jesus. E assim como seus discípulos foram levados a crer que Ele era de fato o Messias. Uma situação muito difícil nos leva a um patamar de credulidade muito maior. De fé, de revelação de quem é o Senhor. Jesus só poderia se revelar nessa proporção quando tivesse a oportunidade de ressuscitar alguém. E foi exatamente isso que Ele fez. Então, se algo na sua vida está prestes a morrer, se você está com
prestes a perder algo, não tenha medo, porque o Senhor quer se mostrar ainda mais poderoso nessa situação. Ele quer que nós olhemos para ele e falemos o seguinte: Senhor, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que pode transformar a nossa vida. Deixe o Senhor trazer de volta a vida. Creia nele. Não se desespere com a demora, porque a demora faz parte do processo. Nessa demora, enquanto esperamos o Senhor, nós somos fortalecidos por Ele. Não se deixe abater. Olhe para Jesus. Lembre-se do seu amor. Não fique dizendo assim: Jesus não vai me atender porque eu não sou bom o suficiente. Não depende daquilo que nós somos. Depende daquilo que Ele é, de quem Ele é. Não depende do que eu fiz, mas depende do que Ele fez. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Olhar para Jesus como Filho do Deus vivo. Ele tem uma palavra de vida para nós hoje. E Ele quer transformar a nossa vida hoje. Precisamos ouvir, ou abrir os nossos ouvidos. Estarmos prontos para responder a sua voz. E Ele vai trazer a gente de volta para a vida.